Olá, minha gente! Estamos aqui de volta para mais uma aula de História Antiga Oriental. Então, como na aula passada eu disse, nós estamos fazendo esse breve resumo, se assim podemos dizer, da proto-história. Tá? Falamos um pouco do processo de evolução das espécies, de como que foi o caminhar da história da humanidade, tá? Até nesse momento paleolítico. Falamos também um pouco sobre como que se deu a evolução das espécies desde os primeiros seres vivos até o homem 150 mil anos antes de Cristo. O homem é exatamente como eu e você agora. Tá? Vou falar um pouquinho hoje da vida do homem no Paleolítico. Tá? Esse grande período, que aí sim se dá esse processo de evolução do homem. Claro que o homem, tal como eu e você somos agora, se dá 150 mil anos atrás. O Paleolítico, como está aí na tela, vai de 2 milhões até 10 mil antes de Cristo. Tá? O grande acontecimento que vai acabar com o Paleolítico é o Neolítico, com a famosíssima Revolução do Neolítico ou Revolução Agrícola, que sem dúvida nenhuma é a maior invenção tecnológica de toda a história da humanidade. Ok? Sem agricultura, você e eu não estaríamos interagindo como nós estamos interagindo agora, via internet. Seria impossível. A agricultura, sem dúvida nenhuma, levou o homem a todos os outros avanços. Às vezes as pessoas me falam, Bruno, mas o alfabeto, sem dúvida nenhuma, é a maior invenção da humanidade. A capacidade de você codificar uma terminologia, transformar um símbolo, uma grafia, né? Aí já enxertado com a questão da escrita, ou fazer mesmo um rabisco, e introduzir nesse rabisco uma simbologia fonética. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma invenção da humanidade. Eu falo, opa, alto lá. Isso não seria capaz sem o processo agrícola. O homem só vai se desenvolver em todo o seu processo de intelectualidade quando ele tem uma moradia fixa. Quando ele deixa de ser um nômade e passa a ser um pastor sedentário. Vamos lá então. 2 milhões de anos a 10 mil anos antes de Cristo, nós temos esse grande movimento chamado Paleolítico. Alguns historiadores dividem esse Paleolítico e o Neolítico, o Mesolítico, meso, meio, como Mesopotâmia, entre os rios. Então, o Mesolítico seria entre o Paleo e o Neo. Eu não vou tocar aqui nesse assunto de Mesolítico. Eu simplesmente vou falar um pouco de Paleo e de Neolítico. Então vamos lá, de 2 milhões a 10 mil anos antes de Cristo. Qual que é o grande acontecimento do Paleolítico? Além do desenvolvimento da raça humana, sem dúvida nenhuma. Tá? O grande acontecimento, sem dúvida, é o que vem a seguir. A vida do homem no Paleolítico, sem dúvida nenhuma, é marcada pela invenção do fogo. Invenção é um pouco de picaretagem, porque o homem não inventou o fogo. O homem descobriu uma maneira artificial de produzir o fogo, porque o fogo é um elemento da natureza, certo? Então ele não inventou. O homem conseguiu administrar o fogo de uma maneira artificial, e isso é sensacional. Quando o homem descobre essa tecnologia, eu utilizo novamente a nomenclatura tecnologia, para você que está me assistindo, tecnologia não é algo simplesmente que acenda um celular, uma webcam, um mouse. Não, não é apenas isso. Tecnologia é tudo que ajuda o homem a viver melhor. É tudo que ajuda o homem a ele se defender, se amparar das intempéries da natureza. Então, por exemplo, você pensar uma janela, uma tecnologia, uma porta, uma tecnologia, tudo que está em torno do homem é tecnologia, tá? Produzida pela mente sagaz dessa raça sensacional que é a raça humana. Então a gente tem
aí a administração do fogo, o homem que consegue administrar o fogo artificialmente. Isso dá ao homem um ganho de qualidade quântico, porque ele passa a não comer mais os alimentos in natura. Ele passa a cozinhar os alimentos, assar os alimentos. Isso dá um ganho quântico inacreditável. Né? Alguns teóricos falam que o homem se desenvolveu justamente por esse processo, porque quando ele não come mais os alimentos in natura, e ele passa a assar esses alimentos, a cozinhar esses alimentos, ele vai tirando o que o alimento tem de melhor. Entende? Passa a poder comer outros alimentos que ele não comia outrora. Né? Por exemplo, a mandioca. Né? Você não pode comer a mandioca crua, que é quase um veneno. Depois que ele começa a assar a mandioca, moer a mandioca, ralar a mandioca, ele começa a extrair o que tem de melhor nesse alimento. A gente vai ver um pouco disso, né? A mandioca, por exemplo, no Brasil, 6 mil anos antes de Cristo, já tem plantação de mandioca no Brasil. Né? Plantação, né? Mais ou menos. O homem ainda está um caçador e coletor. A gente vai ver isso aqui no Neolítico, mas o homem já começa a beneficiar os alimentos e a poder utilizar as benesses do fogo. Ainda não apenas na questão alimentar, na questão de você afugentar animais, de você se defender, de ter proteção, e sem dúvida nenhuma, o fogo também é um status de poder. A gente tem esse filme aqui sensacional, que eu indico, né? Você compra lá um pouquinho de pipoca, um pouquinho de refrigerante, porque o filme é meio longo, A Guerra do Fogo, né? Um filme lá de 1981, que é sensacional, que vai mostrar justamente essas tribos, tá? O homem ainda em evolução, né? Não é um homem como eu e você somos agora, mas um homem ainda em evolução, e a técnica de produção de fogo artificialmente, que é passada de tribo a tribo, e uma tribo não sabe, sequestra pessoas que têm essa habilidade, é bem interessante, vale muito a pena ver. Tá? O homem no Paleolítico, principalmente mais para cá, isso quer dizer, a gente tem o Paleolítico de 2 milhões de anos atrás, até 10 mil anos atrás, vamos colocar aproximadamente 150 mil anos atrás, então como o homem, tal como eu e você somos agora, o Homo sapiens sapiens, esse homem, né, que faz as pinturas rupestres, ele era um caçador e um coletor. Muito porque, nesse período de 2 milhões de anos atrás até 10 mil anos atrás, a gente tem um grande período de era do gelo. Então o homem, ele era improvável e impossível dele estabelecer um lugar justamente pelas fortes intempéries da natureza. Então ele buscava comida em um determinado lugar, buscava água em outro lugar, colhia, caçava, tá? Exauria ali ao seu redor, na circunvizinhança que ele estava estabelecido naquele momento, os recursos naturais. Acabou aqueles recursos, ele foi para outro lugar, se mudou, ok? Justamente por conta do inverno, a derreter os calotes, vão passar para cá. Então era uma vida duríssima, tá? Como eu disse, eles eram nômades. Muitas vezes a gente vê povos nômades em cavernas, mas não, eles estabeleciam também pequenos acampamentos. Né? A gente imagina um povo nômade, morava dentro da caverna, mas tinha lugar que não tinha caverna. Né? Então ele fazia pequenas choupanas, como essa aqui, que está aqui nos slides. Depois eu vou passar também esses slides para vocês, tá? Esse material todo vai também estar disponibilizado para que você mantenha aí no seu arquivo. Eu vou disponibilizar também esses slides para você em PDF aí na plataforma, ok? Então ele era nômade, como eu disse. Estava num lugar, ia para um lugar, saía para o outro, voltava. Então a vida dele era isso. Tem um C aqui, deixa eu tirar esse C aqui. Deixa eu acertar aqui rapidinho. Não sei de onde que saiu esse C aqui. Pronto, acertei. Isso. Então, ele era nômade. Ele estava em um determinado lugar, exauria todos os recursos que estavam ali, acabou os recursos, ele procurava outro lugar para sustento dele próprio e também da sua família. Tá? E aí a gente tem isso que é sensacional. Tá? Sem dúvida nenhuma, é uma das temáticas mais apaixonantes da história.
Olha como é que é interessante a gente voltar lá na nossa segunda aula, nosso segundo vídeo, né, anterior a esse. Esse é o nosso terceiro vídeo, da disciplina História Antiga Oriental. Falar um pouquinho da proto-história, né? Imagina a gente colocar o Neolítico como pré-história. Não, não é pré-história, é proto-história, é história. Tá? Eu não posso falar que é uma pré-história o desenvolvimento da agricultura. Olha, seria menosprezar esse grande fato da história da humanidade que, sem dúvida, mudou todo o panorama. Tá? Claro que o Neolítico, né, a idade da pedra polida, né, e aí vai casar também com a idade dos metais, que daqui a pouco a gente vai ver, se deu também por conta de mudanças climáticas que já vinham acontecendo desde 12 mil anos atrás até 8 mil anos atrás. Claro que isso é uma convenção. Alguns teóricos vão falar que é 15, 20 mil que começam grandes mudanças climáticas, mas a gente sabe que literalmente 8 mil anos antes de Cristo já não era mais a era do gelo, tá? E 15 mil ainda estava o globo terrestre ainda bem gelado, né, com invernos rigorosíssimos que impediam justamente esse processo agrícola. Tá? Então a gente tem aí o Neolítico e a grande revolução tecnológica, que sem dúvida nenhuma foi a agricultura. Algum tempo atrás, eu estava com meu filho, com o João, e ele falou assim para mim: pai, eu não queria almoçar não, eu queria uma vitamina. Olha só que interessante. E eu fui ali num supermercado que tem perto da minha casa e comprei maçã, banana, mamão, fazer uma vitamina. Peguei uma couvezinha para botar, misturar um pouquinho, comprei uma aveia e em 20 minutos eu fiz uma vitamina para ele. Ele perguntou: pai, por que está verde? Eu falei: toma, garoto. Né? Coloquei um pouco de aveia, botei um pouquinho de açúcar, misturei e ele tomou e ainda falou que estava gostoso. Olha, imagina isso, minha gente, há 8 mil anos atrás. O cara que estava caçando e colhendo, achou um cacho de banana, minha gente, ele ia pular, comemorar e dançar os deuses e uivar uma semana. Hoje não. Hoje, com o processo agrícola, claro que hoje nós temos uma agroindústria, né? Sem dúvida nenhuma. Mas o processo agrícola nos dá a possibilidade não apenas da subsistência, mas do conforto. Olha que coisa sensacional. Você já parou para pensar que uma feira livre é quase que um milagre? No bairro que eu moro, aqui em Petrópolis, no Alto da Serra, domingo tem uma feira sensacional. E você vai andando, é uma multiplicidade de cores, cheiros e sabores que é extremamente recente. Tá? Extremamente recente, remonta a 8 mil anos antes de Cristo. Uma grande revolução tecnológica. E ali você tem laranja, você tem maçã, você tem bananas, frutas tropicais. Né? Dependendo da estação, você tem frutas e frutos, legumes sazonais. Olha que coisa sensacional. O homem sabe, olha, nesse mês eu posso plantar isso aqui. Nesse mês eu posso plantar isso aqui que vai dar. Olha, o homem, depois que vai para a América, depois que tem o descobrimento da América, aproximadamente em 1500, ele descobre o milho. Olha, que sem dúvida nenhuma é um tipo de grama, né? Um gramífero, né? Que sem dúvida nenhuma, bobear nesse computador aqui tem algum componente que é feito de alguma liga de milho, algum plástico que tem amido de milho, é um produto sensacional. E isso se deu graças à grande revolução tecnológica que aconteceu no Paleolítico. E aí, sem dúvida nenhuma, eu vou mudar o patamar. Eu, de nômade, de caçador e de coletor, né? Uma vida totalmente insalubre, porque eu tenho que me preocupar todo dia. Eu acordo todo dia pensando: o que eu vou comer? Eu acordo todo dia pensando: eu vou comer o quê? Entende? O que é interessante, eu falo também, que nesse período da história, 8 mil anos, de 8 a 6 mil anos antes de Cristo, que se dá a verdadeira incorporação dos animais domésticos. Do gatinho, do cachorro, principalmente gato e cachorro, são os animais
né, domésticos. Eu tenho lá um gatinho também na minha casa. Porque antes do processo de agricultura, não era possível ter um animal doméstico. Eu, de repente, até tinha um animal doméstico por 30 segundos. Faltava comida, eu matava o animal doméstico. Com o processo agrícola, não. Eu passo a ter um cultivo na minha própria casa. Eu passo a não ser mais um caçador. Eu passo a ter pequenas criações, tá? Pequenos animais de abate. E isso dá ao homem um outro patamar. Se o homem não se preocupa, ou se preocupa menos, com aquilo que ele vai comer naquele dia, o esforço dele diário passa a ser outro. Entende? Então, por exemplo, se meu esforço diário, todo dia, é acordar 5 horas da manhã e sair para caçar, e eu vou empreender isso na minha vida, e eu não preciso mais caçar, porque eu tenho alguns porcos na minha casa, eu tenho, né, alguns galináceos que eu posso matar, né, eu tenho uma galinha, uma codorna, tá? Um peru, um pavão, tá? Eu tenho ali uma agricultura de subsistência, eu tenho batata, eu tenho inhame, eu tenho milho, tá? Eu tenho trigo, eu tenho cevada, eu tenho centeio, né? Claro que não no Egito, né? No Egito não tinha milho, né? Mas tinha cevada e centeio. E eu vou começar a me preocupar com o quê? Eu vou começar a me preocupar no lugar que eu vivo. Como eu vivo. E aí surge o quê? A engenharia. E aí surge a arquitetura. E aí surge o urbanismo. E aí surgem os códigos, os códices, a maneira de escrever, a maneira de pensar, a intelectualidade, a religião, a filosofia. Viu? Mudou de ideia. Se você pensava que existia uma outra coisa mais sensacional que a agricultura, essa aula te desmistificou. Não existe maior invenção do que a agricultura. E foi no Paleolítico. Desculpa, no Neolítico, tá? Vamos lá. E aí, claro, né? Eu me transformo. Eu outrora era um caçador e um coletor, nômade. O Neolítico vem a grande revolução tecnológica, tá? Aqui a gente tem o pastoreio no Egito. Eu me transformo num agricultor e num pastor sedentário. Muda completamente, tá? Muda completamente a conotação. E aí eu tenho, em detrimento a isso, as sociedades aquíferas ou fluviais. O surgimento das cidades. Claro, se eu tenho agricultura, se eu sou nômade, e se esse processo agrícola se dá marginal, isso quer dizer, à margem de um rio, as pessoas vão se aglutinar ali. Porque ali tem o quê? Ali tem água, ali tem agricultura, e ali tem a possibilidade de uma vida que não é mais uma vida de caçador, nem de coletor, nem de nômade. Tá? E isso vai se concentrar justamente nesse período da Idade dos Metais. 8.000 eu já tenho cobre, 6.000 eu tenho bronze, e 1.500 anos antes de Cristo eu tenho ferro. Olha como é que o ferro é recente, né? Então, esse processo de agricultura, de revolução agrícola, surgimento das cidades, se dá também com o advento da Idade dos Metais. Tá? E aqui eu tenho esse mapinha que é bem interessante. Eu tenho aqui, nesse período, o que está acontecendo no globo, né? Eu tenho aqui, como eu disse, 6.000 anos antes de Cristo, aqui na Mesoamérica, tá? No meio das Américas, tá? Eu tenho milho, eu tenho a mandioca, tá? Eu tenho a batata, tá? E aqui, milhares de outras coisas, tá vendo? Criações, tá? Ó, 7.500 anos de Cristo tem a cevada, tem o centeio, já tem o cavalo, 3.000 anos antes de Cristo, tá? E aqui, indo para a Europa. Aqui, o vale do Rio Nilo, né? O delta do Nilo. Aqui, né? A Mesopotâmia. Aqui a Índia e a China. Tá vendo? Onde se desenvolveu a humanidade. Claro, como eu disse na aula passada, nós não vamos estudar muito a América. Não vamos estudar muito o Extremo Oriente.
vamos estudar aqui, principalmente. Tá? Nós vamos estudar, deixa eu voltar aqui, nós vamos estudar aqui a Mesoamérica. Mesoamérica não, vamos estudar aqui a Mesopotâmia e o Vale do Nilo. Tá? Aqui. As primeiras cidades, as primeiras civilizações, como eu disse, se desenvolvem nesses lugares, né? Nas sociedades aquíferas. Nós temos aqui o Nilo, tá? Nós temos o Baixo e o Alto Egito, tá? Se a gente vai estudar, quando a gente entrar em Egito daqui a pouco, o Egito pré-dinástico e o Egito dinástico, entender que o Baixo Egito é no norte e o Alto Egito é no sul, tá? Nós temos aqui a Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Mesopotâmia é justamente isso, tá? Nós temos aqui o rio Indo, na Índia, e o rio Azul e Amarelo, na China, tá? Nós vamos estudar a Índia e a China, mas en passant, de passagem. Nós vamos estudar mesmo o Egito e a Mesopotâmia, que sem dúvida são os dois lugares, tá? Nós, como eu disse, né, é o ultrassom da nossa sociedade. Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, vamos entrar, deixa eu olhar aqui, a introdução aos estudos da história antiga do Oriente Próximo, né? Então vamos falar um pouquinho, aí tem Sargão da Acádia, né? Vamos falar um pouquinho desses lugares que nós vamos estudar, do Egito e da Mesopotâmia. Como que eu vou encarar esses lugares? Mas esse assunto para a próxima aula. Até a próxima, um abraço.